O observador comum distanciou-se da arte, não a entende e não estabelece relações de sentido com ela. Uma obra, hoje, não basta ser observada como uma representação do real. O meu nome é Nuno Cunha, sou artista plástico e com os meus vídeos quero apoiar o cidadão comum a entender a contemporaneidade e a arte. Com a revolução deste último século e meio, a arte distanciou-se do grande público que deixou de entender as obras dos artistas. Um artista é um autor, mas a noção de autor não foi sempre entendida da mesma forma. Até a Idade Média não se identificava o sujeito do discurso ficcionado, mas apenas o do discurso científico. O autor legitimava o texto científico. Posteriormente, a legitimação passou a ser feita pela repetibilidade e pela objetividade e tornou-se impessoal. Com o discurso literário passou-se exatamente o oposto. A mitificação do autor começou no Renascimento e cimentou-se no Romantismo. O conceito atual nasceu no século XV com o advento da tipografia de Gutenberg, embora já houvesse impressão na China desde 1040. As altas esferas da realeza e da nobreza impuseram a identificação do autor nos textos impressos. Assim controlavam os seus escritos e o que era distribuído. No século XVIII, foi criada a primeira lei que definia o direito de autor, o Estatuto de Queen Anne, promulgado pelo Parlamento Britânico em abril de 1710. A literatura, desde então, passou a implicar a existência de um autor legítimo, que por seu turno a legitimava. Como sem obra não há autor e sem autor não há obra, advém daí que autor e obra surgem em simultâneo. O mesmo se passa na literatura ou na arte. Hoje, no entanto, com o desmoronamento da soberania do sujeito sobre a sua criação, a venda do direito de autor e as reações como o Free Open Source, o Creative Commons ou o Copyleft, é questionada a mercantilização desse direito e mesmo o próprio conceito. Relativamente ao que é o contemporâneo, pelo seu significado, é o que ou quem é da mesma época. Em termos de era histórica, é o período da Revolução Francesa até hoje. O estilo ou movimento artístico é definido pelo que se segue ao modernismo. A partir das décadas de 50 e 60, do ponto de vista do conceito, é mais complexo e tem merecido reflexões de diversos pensadores. Atendemo-nos a Roland Barthes, Nietzsche e Agamben e poderemos considerar que o contemporâneo é uma desconexão relativamente à realidade, é um desvio anacrónico, uma extemporaneidade não nostálgica nem passadista. É contemporâneo quem não coincide com o seu tempo, vive fora do seu tempo, não no passado, mas na atualidade. Agamben denomina o sujeito contemporâneo como inatual. A contemporaneidade é, assim, uma relação singular com a atualidade. Os que coincidem com a sua época, que se encaixam pela forma de pensar e agir na sua época, são atuais, mas não são contemporâneos. Também o artista, perfeitamente integrado na sua época, por muito boa que seja a sua obra, cria apenas objetos que adornam e decoram o tempo em que vive. A atual nova grande mudança social, económica e política mundial, cruzada pela pandemia, vai também resultar numa grande mudança na arte, com novos paradigmas, novas propostas e novas linguagens. De uma obra de arte contemporânea não se pode esperar uma leitura imediata, porque faltam os códigos ao observador comum. Como é que poderá então um leigo em arte observar uma obra? Uma obra é composta por elementos sígnicos e a relação entre eles criam sentidos. São os referidos códigos.
Mas uma obra plástica não se lê como lemos um romance ou um poema. O entendimento e descoberta de sentidos desperta sensações, mesmo que desagradáveis, e não é raro ouvirmos insultos relativamente a obras contemporâneas e aos seus autores. Foram despertadas sensações desagradáveis, mas é também resultado do desconhecimento. A relação a estabelecer com uma obra visual poderá ter um melhor paralelo com a música. Frui-se. Parafraseando Alberto Carneiro, de novo, a arte é um jogo onde a ignorância não serve.